galera, tudo bem? Como é que vocês estão nessa última semana gelada de maio, hein? Estou aqui de novo para gravar mais uma aula de biologia para vocês, tá? Espero que vocês gostem. O assunto hoje é taxonomia ou classificação biológica, né? Uma pequena playlist com alguns detalhes que vocês precisam saber sobre classificação dos seres vivos, tá? Vamos começar? Beleza. O sistema de classificação que a gente mais usa, né, um dos mais usados ainda hoje, principalmente no ensino médio, para provas, estudos de biologia, é o sistema proposto por esse caboclo aqui, galera, ó. O Carl von Linné, tá? Mais conhecido como Linneu, beleza? Esse indivíduo aqui, ó, ele era um fixista. Para quem não lembra, os fixistas eram aqueles estudiosos que não acreditavam na evolução biológica como uma força capaz de modificar as espécies, os seres, e formar novos indivíduos ao longo da história do planeta, tá? Linneu era um fixista. E um fixista que em 1735 lançou um livro conhecido como Sistema Natural. Esse livro tinha as bases para a organização dos seres vivos no planeta e propunha um sistema de nomenclatura científica, um sistema que eu vou mostrar para vocês na próxima lousa, tá? Então, basicamente, o livro proposto por Linneu, o Sistema Natural, ele deu base para a criação de uma nomenclatura científica, tá? Para a gente poder designar alguns grupos de seres e um sistema hierárquico, tá? De montagem de grupos. Esses grupos ficaram conhecidos como táxons, tá? Esses táxons eram alocados dentro de um sistema hierárquico, eles eram colocados dentro de uma organização hierárquica. Essa organização ficou conhecida como categorias taxonômicas, tá? Hoje a gente trabalha com 7 categorias taxonômicas. Vem aqui para mim o nome delas, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ok? Ficou conhecido isso aqui como reficofage. Lembra daquele macetinho que todo professor de biologia explica? Reficofage, para você lembrar o nome, né, das categorias taxonômicas e a posição que elas ocupam, tá? Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fa de família, G de gênero e E de espécie. Famoso reficofage. Para ficar mais fácil vocês entenderem, eu coloquei aqui o nome das categorias taxonômicas em uma espécie de pirâmide invertida, tá? Eu chamei essa pirâmide de pirâmide de biodiversidade. Isso é para te dar uma ideia de que, à medida que você vai passando de uma categoria para outra, de um nível para outro, você vai aumentando o grau de biodiversidade. Como assim, professor? Me acompanha aqui. Ó. A categoria mais básica que os táxons podem ocupar é a categoria de espécie. Tá? Aqui, a semelhança entre os seres, a morfologia é muito parecida. Tá? Então a gente tem um baixo grau de biodiversidade. Já aqui no reino, que é a categoria mais alta que eu coloquei aqui para vocês, olha que interessante. A gente tem um elevado grau de biodiversidade, porque os seres que compõem o reino são seres muito diferentes entre si. E biodiversidade significa diferença entre os seres vivos, legal? Então olha que interessante, ó, de espécie em direção ao reino, você aumenta o grau de biodiversidade entre os táxons que estão aqui nesse sistema de ordenação, ou de grupos, beleza? Agora é interessante, pessoal, na época do Linneu, quando ele propôs o livro, né, quando ele publicou o livro Sistema Natural, eram apenas essas categorias aqui, ó, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino, né, era uma coisa ainda muito em discussão, sempre foi assunto polêmico, tá, a ideia de reino. Até que por volta de 1969, um biólogo naturalista, tá, conhecido como Robert Whittaker, propôs a criação de 5 reinos, tá, os 5 grandes reinos que nós estudamos até hoje. O reino das bactérias, que é o reino Monera, ok? O reino das algas e dos protozoários, que a gente chama de reino proctista ou protista. O reino dos fungos, né? Todos os fungos, né? Os cogumelos, as leveduras, o reino fungi, tá? O reino dos animais, que é o nosso reino, o reino animalia ou metazoa, e o reino das plantas, o reino vegetal ou metáfita, tá? A proposta de criação de 5 reinos foi feita por esse biólogo naturalista, tá? Por volta aí de mais ou menos, deixa eu dar uma coladinha aqui, 1982, 2 grandes biólogos, né, Lynn Margulis e Robert Schweitzer, né, deixa eu ver se eu falei certo, perdão, Karl-Heinz Schweitzer, propuseram ou certificaram a criação, né, ou a consolidação do reino proctista como sendo um reino formado por seres unicelulares, os protozoários, e pluricelulares, as algas, né, conhecidas aí por vocês, beleza? Bom, nos dias mais recentes, aí por volta de, deixa eu colar aqui de novo, por volta de 1977, esse indivíduo aqui, ó, chamado de Carl Woese, K-R. Woese, deixa eu escrever aqui certinho para vocês, Woese, ok? Esse indivíduo aqui, ó, Carl Woese,
propôs a criação de uma categoria que está acima de reino. Essa seria a maior categoria com maior grau de biodiversidade representada aqui na minha pirâmide invertida. Essa categoria é conhecida como domínio, tá? O domínio, pessoal, eu vou tratar com vocês numa outra aula, tá? Mas a saber, o domínio é formado, na verdade existem 3 domínios, né, que vocês precisam lembrar. O domínio eucária, arcaia e bactéria. Então eu vou deixar essa parte do domínio para uma aula mais específica para vocês, tudo bem? Ótimo, então vamos lá então. O que a gente já sabe sobre o sistema tradicional de classificação biológica, o sistema proposto por Linneau? Ele é formado por grupos, né, categorias, níveis de classificação, conhecidos como categorias taxonômicas. Esses níveis obedecem um sistema hierárquico, ou seja, eles estão inclusos uns dentro dos outros, tá? Você tem aqui o mais específico, que é a espécie, e o mais abrangente, que é reino. Agora, existe um nível que está acima, né, uma categoria acima, que a gente chama de domínio, que eu falarei numa aula específica para vocês. Fechou? Muito bem. Lembrar do macetinho Reficofage, que ajuda bastante a lembrar o nome das categorias mais usadas ainda em exercícios e a posição delas, beleza? Lembrar que espécie tem o menor grau de biodiversidade, reino e domínio tem o maior grau de biodiversidade, maior abrangência de formas de vida, beleza? As formas de vida que estão agrupadas aqui dentro das categorias são chamadas de táxons, tá? Táxons são grupos de seres, beleza? Essa foi uma das primeiras contribuições aí para o sistema de organização dos seres vivos proposto por Linneu lá em 1735 e que foi sendo aperfeiçoado ao longo da história da biologia. Primeiro com o trabalho de Robert Whittaker, em 1969, depois por Mark Goetz e Schweitzer, que certificaram a criação lá do reino, a certificação do reino proctista como um reino unipluricelular, e agora, mais recente, né, por Carl Woods, né, que propôs a criação de uma categoria muito maior do que reino, que nós chamamos de domínio. A saber, são 3 domínios. Domínio eucária, domínio arcaia e domínio bactéria, que é uma coisa que eu vou trabalhar com vocês numa outra aula, beleza? Agora me dá um minutinho que eu vou só apagar esse quadro aqui para a gente ver como é feito a nomenclatura científica, tá? Quais categorias precisam ser designadas por nomes científicos, para que você possa aproveitar o máximo aí dessa aula, beleza? Aí galera, ó, quadro novinho para vocês, tá? Bom, olha só o que o nosso colega Linneu está perguntando. Como escrever um nome técnico científico? Bom, nos dias atuais nós usamos 2 tipos de nome técnico científico, o binômio e o trinômio. Tudo bem? Vamos começar pelo binômio. Bom, quando você escutar essa expressão binômio em algum livro de biologia, se você estiver lendo, ou se alguém perguntar, ou se você estiver fazendo algum exercício, o binômio é um nome técnico-científico usado para designar o taxon, espécie. Opa! Você pode falar taxon, espécie ou categoria taxonômica, espécie. É o que o pessoal chama por aí de nome da espécie, ok? Bom, como o próprio nome sugere, o binômio ele é formado por 2 nomes, 2 palavras, tá bom? Vem comigo. Coloquei aqui um exemplo para vocês para ficar fácil, didático. Isso aqui é um mosquitinho que traz um transtorno horroroso para a gente aqui, né? É um mosquito transmissor de uma série de viroses. É o mosquito da dengue, tá? O mosquito da dengue, ele é conhecido em algumas regiões aí como mosquito da dengue, em outras regiões ele é conhecido como pernilongo, outras regiões ele é conhecido como muriçoca. Então, em várias regiões você tem diferentes nomes para o mesmo ser, né? Para o mesmo animal aqui no caso. E esse é um dos propósitos no nome técnico científico, é padronizar a linguagem. Quando a gente faz uso de um nome técnico, a gente tem que obedecer algumas regrinhas para que esse nome possa funcionar em diferentes regiões, tá? Tanto regiões do mesmo país como regiões do mundo. Quando a gente usa o nome técnico científico, a gente está estabelecendo uma linguagem universal. O propósito máximo disso, tá, do nome técnico científico, é facilitar a comunicação entre estudiosos de uma mesma região ou de regiões diferentes, tá? Vamos falar a mesma língua, estamos falando uma língua universal, beleza? Então olha que interessante, pessoal. Aqui você tem, né, o pernilongo, o mosquito da dengue, também transmite, essa desgrama transmite pra gente febre amarela, febre chikungunya, tá? Tem uma série de doenças transmitidas por esse maldito. Geralmente quem transmite, pessoal, a doença são as fêmeas, porque as fêmeas elas têm um hábito alimentar hematófago, né? Elas se alimentam de sangue. E ao se alimentar de sangue, elas liberam uma saliva. Essa saliva tem propriedade anestésica e anticoagulante. E é geralmente na saliva que a gente vai encontrar os parasitas, tá? Vírus ou qualquer outro tipo de parasita que esse danadinho aqui ou essa danadinha possa transmitir, beleza? Ótimo. Bom, para a gente usar o nome científico, nesse caso o binômio, a gente tem que obedecer algumas regrinhas. Primeiro, ó, coloca aí. Primeira regrinha.
Nomes em latim. Ok? Bom, alguns vão se perguntar por que o latim, né? Bom, nos textos você escuta ou você lê que latim é uma língua morta, tá? Na verdade, o latim é uma língua muito usada nos dias atuais. Você tem expressões no ramo do direito envolvendo latim, por exemplo, habeas corpus, habeas datas, tá? Você tem vários termos em latim na medicina, você tem vários termos em latim na biologia, tá? Então, o latim é uma língua muito usada no meio acadêmico, tá? Entre estudiosos, entre professores, estudantes de universidades e faculdades. Um outro detalhe para a escolha do latim é que o latim é uma língua que não sofre alterações ortográficas gramaticais, tá? Então você não vai ter mudanças ortográficas gramaticais. É aquilo ponto final. Por isso o latim foi adotado, para estabelecer um tipo de língua de comunicação universal. Espero que vocês estejam entendendo. O segundo aspecto interessante que vocês têm que colocar aí é que os nomes são destacados. Então, nomes destacados. Professor, como é que esses nomes são destacados? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Ou você usa o itálico, ou você sublinha, ou você usa o negrito. Vou colocar aqui, ó, o negrito, tá? O destaque é feito dessa forma. Ou itálico, né, que é aquela letrinha que você encontra lá na formatação de programas de digitação, tipo Word, ou sublinhado, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Geralmente a gente usa esse destaque quando a gente escreve o nome científico de forma manuscrita, tá? Então você está, por exemplo, escrevendo uma redação e vai citar o Aedes, vai colocar o nome científico. Você tem que sublinhar, porque senão o examinador pode tirar ponto na sua prova. Aliás, os examinadores, né, que corrigem redações, eles sabem muito sobre o nome científico para poder corrigir corretamente, tá bom? E o negrito, tá, que não é muito usual, tá, mas chama bastante atenção. Geralmente a gente vê nome científico negritado quando ocorre a publicação em revista, né? Você está lendo uma revista, um artigo sobre um determinado ser, uma determinada forma de vida, aí aparece o nome científico negritado para chamar a atenção. O que eu quero que vocês entendam é que o nome merece destaque. Então, no corpo do texto, o nome tem que estar destacado, beleza? Então, vamos lá, vamos escrever o nome científico do nosso exemplo aqui, que é o mosquito transmissor da dengue, né? Como é que é o nome científico do mosquito transmissor da dengue, professor? O nome científico dele é Aedes. Não é Aedes, viu? Como aparece, por exemplo, nos noticiários. É Aedes. Aedes aegypti, tá? Aedes aegypti. Veja, são dois nomes, binômio, tá? Os nomes estão em latim, ok? Estão devidamente destacados aqui no corpo do texto do meu quadro, tá? Como é que eu fiz o destaque? Eu fiz sublinhado. Se eu estivesse digitando, eu poderia colocar o itálico ou poderia negritar o nome, beleza? Agora, atenção para uma coisa, pessoal. O primeiro nome, ele representa o nome do gênero, tá? O nome do gênero. Então, o primeiro nome é o que a gente chama de nome genérico. O segundo nome, pessoal, é o que a gente chama de epíteto específico. O epíteto específico também pode ser chamado de nome específico, tá? Ou nome da espécie. Isso aparece também em algumas publicações de biologia. O que você deve lembrar é que esses nomes eles estão associados. Juntos, eles constroem o que a gente chama de nome da espécie. Então, nome da espécie. Belezinha? Maravilha. Professor, eu posso colocar o epíteto específico sozinho? Não, nunca, tá? Agora, o nome genérico, como é um nome técnico-científico, ele pode aparecer sozinho. O nome genérico é Aedes, quer dizer então que o gênero dos mosquitos transmissores da dengue é Aedes. Eu posso escrever o nome Aedes sozinho, tá? Ó, interessante, pessoal. O primeiro nome, ele pertence à classe gramatical, né, dos substantivos, né, aquela classe que dá nome aos seres. Então, é obrigatório o uso da inicial maiúscula, tá? Então, a inicial é maiúscula, tá? Os outros nomes que virão aqui, no caso o segundo nome, no binômio, o terceiro no trinômio, eles pertencem a outras classes gramaticais. Aqui, por exemplo, o aegypti, ele pertence à classe gramatical dos adjetivos, aquela classe que qualifica os seres, tá? Bom, você pode usar aqui um adjetivo ou pode homenagear alguma pessoa usando o segundo nome aqui do nome da espécie. E o interessante é que você não precisa usar a letra maiúscula, você pode usar a letra minúscula, beleza? Então, guardem isso, tá? Nomes em latim destacados no corpo do texto, ok?
primeiro nome é o nome genérico, o segundo nome é o epíteto ou nome específico. Os dois, a combinação dos dois nomes, gera o nome da espécie, que é um nome técnico-científico conhecido como binômio, tá? Isso aqui não é binômio da matemática não, relaxa, tá? Isso é outro binômio, tá? Binômio, dois nomes. O inicial, ou melhor, a letra inicial do primeiro nome é escrita de forma maiúscula e todas as outras letras de forma minúscula. Fechou? Maravilha. Pessoal, se um nome científico já tiver aparecido uma vez no texto, você pode abreviá-lo. Existe essa possibilidade, tá? Digamos que você está escrevendo uma redação sobre o mosquito transmissor da dengue. Você já escreveu uma vez o nome científico. Se você tiver que citar novamente o nome científico, que é um binômio, você pode abreviá-lo. Vou te ensinar isso agora, saca só. Para abreviar o nome científico, você deve colocar a inicial do primeiro nome, que é o nome do gênero, ponto, inicial maiúsculo, e o epíteto escrito por extenso, nesse caso aqui o aegypti. Você deve destacá-los, porque o destaque é obrigatório. Essa é a forma abreviada da escrita do nome Aedes aegypti. E por que eu abreviei? Porque como eu já escrevi uma vez por extenso, eu posso abreviá-la. Isso economiza tempo e minimiza as chances de você escrever um nome científico de forma errada, tá bom? Professor, e se eu quiser citar mais espécies que pertencem ao gênero Aedes? Eu posso fazer isso também usando a designação SP, de espécies. Olha que legal, pessoal. Aqui na nossa região, não sei se vocês sabem disso, na região de Minas Gerais, de uma forma geral, região do Sudeste, né? Existem duas espécies transmissoras de dengue. Duas espécies. Essas duas espécies pertencem ao gênero Aedes. Uma é conhecida como Aedes aegypti, está aqui no quadro para vocês, e a outra é conhecida como Aedes albopictus, tá? Se porventura eu quiser me referenciar, citar os dois nomes ao mesmo tempo, com mínima chance de erro, eu posso usar uma estratégia para isso. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou escrevendo uma redação e eu queira citar que na nossa região existem mais de uma espécie transmissora da dengue. Essas espécies pertencem ao gênero Aedes. Olha como é que eu posso escrever, pessoal. Eu posso escrever assim, não, saca só. Eu posso escrever Aedes, que é o nome da espécie, é o nome do gênero, perdão, SP. Professor, o que esse SP significa? Esse SP vem de specimens, tá? Então isso aqui significa várias. Vamos colocar aqui, vai ficar apertadinho porque o quadro é pequeno, mas eu espero que você entenda. Várias espécies. Ok? Várias espécies. Então você pode usar o SP para citar mais de uma espécie que pertence ao gênero Aedes. Tudo bem? Me dá só mais um minutinho para eu apagar esse quadro aqui e trazer mais informações para vocês. Ok? Aí galera, beleza? Mais um quadrinho para vocês. Agora a gente vai falar sobre trinômio, tá? Ó, o trinômio é o segundo tipo de nome técnico-científico que a gente usa, tá bom? Bom, como o próprio nome sugere, são três nomes juntos, tá? Três nomes juntos. Toda vez que você se deparar com um trinômio, você está diante de um nome técnico-científico que vai designar seres de subcategorias. Subcategorias, categorias que estão abaixo daquelas que nós vimos, do Rhificophaga. Ó, subcategorias taxonômicas, tá? Como se fossem subtaxons, beleza? Vem comigo. Primeiro exemplo, subespécie, ó, saca o prefixo, sub. Sub quer dizer abaixo, tá? Isso aqui é vulgarmente conhecido por vocês como raça, raças, né, no plural, ou variedades. Tudo bem? Ó, o termo raça é mais usado para animais, tá? Raça de cachorro, raça de gado, raça de ovelha. Variedade é um termo que a gente usa mais para plantas. Então, ó, tem uma variedade de milho que foi cultivada, um milho mais doce, uma variedade de orquídea, que é uma planta que produz aquelas flores bonitas. Então, variedade é um nome convencional para subespécies de plantas. E raça é um nome convencional para subespécies de animais. Aí eu trouxe um exemplo bacana para vocês desse animalzinho aqui, ó. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender que animal é esse. Trata-se de uma cascavel, tá? As cascavéis, elas são muito abundantes no continente americano de uma forma geral, tá? Mais especificamente na parte sul, no continente, ou melhor, na parte sul do continente americano ou na América do Sul, tá? Se tratando da América do Sul, olha só, eu trouxe para vocês duas raças, tá, de cascavéis. A cascavel, conhecida como Crotalus duriçus
terrificus, tá bom? Que é a cascavel da Amazônia brasileira. Então, essa aqui é a cascavel amazônica. Ok? E essa variedade aqui, ó, amazônica, eu vou colocar assim, tá? Porque para economizar tinta aqui e espaço, tá? Já essa cascavel aqui, ó, Acrotalus durissotérficus, é a cascavel, ó, da Guiana Francesa, tá? Então, eu tenho uma cascavel amazônica, que faz parte do território brasileiro, e eu tenho uma cascavel da Guiana Francesa, tá? Que também é uma região da América do Sul onde temos floresta amazônica, tá? Aqui você tem uma cascavel que está fora do território brasileiro e aqui você tem uma cascavel que está dentro do território brasileiro. Essas duas cascavéis, elas adquiriram ao longo de muito tempo algumas pequenas modificações, tornando elas raças diferentes. Então, você vai ver que existem algumas modificações anatômicas e fisiológicas na cascavel brasileira que diferem ela da cascavel da Guiana Francesa, tá? Ambas são cascavéis de florestas, mas elas têm umas pequenas variações. Essas variações ainda não foram fortes o suficiente ou não se acumularam ao ponto de transformar em espécies distintas, tá? São membros de mesma espécie. Você comprova isso pelo nome, ó, Crotalus duriço, Crotalus duriço. Esse é o nome científico, tá? Agora, o terceiro nome que aparece aqui, caracterizando como trinômio, é o que a gente vai chamar de raça ou variedade. Então, na Amazônia brasileira, você tem a raça Terrificus, tá? Para quem gosta de detalhes, Terrificus porque o veneno é muito potente, tá? Então, é um veneno terrível. Agora, na parte da Guiana Francesa, você tem uma raça conhecida como Durissus, tá? Para quem gosta de entender, esse Durissus está relacionado aqui, ó, ao guiso ou o chocalho, tá? Que é bem duro, bem resistente. Esse componente aqui do corpo do animal alerta para a invasão de território, tá? O animal usa isso para sinalizar que você está ofendendo o território dele e de alguma forma ele quer que você se afaste, beleza? Só me dá mais um minutinho para eu trocar esse quadro para o último tipo de nome técnico, o último exemplo de trinômio para você, tá bom? Um minutinho só e... Aí galera, ó, vamos para o último caso, tá? Então até agora a gente viu que o binômio é usado para designar os seres que formam o taxon espécie e os trinômios são usados para representar algumas subcategorias. A primeira subcategoria que eu falei para vocês foi subespécie. Agora vem aqui comigo, ó, subgênero. Se liga no prefixo, hein? Sub, abaixo de gênero. Aí eu coloquei como exemplo aqui para vocês, ó, esse nome bem complexo. Dá uma olhada para você, ó. Anopheles nisurrhynchus darlingi, tá? Adivinha só? É o mosquitinho transmissor da malária. Ô maldito. Coloca aí. O maldito transmissor da malária. Maldito transmissor da malária. Acredito que todos vocês que estão aí me vendo já devem ter estudado em algum momento malária. Sabe que a malária é uma das doenças que mais matam no mundo, tá? A malária é uma protozoose, ela é causada por um parasita protozoário conhecido como plasmódio, tudo bem? E ele é transmitido de um indivíduo doente para um indivíduo são através da picada dos mosquitos anófeles, tá? Os mosquitos anófeles eles são conhecidos aqui no Brasil como mosquito prego, tá? Mosquito prego é um nome comum. O nome técnico, binômio, o nome técnico da espécie é Anopheles darlingi, tá? Mas esse grupo de mosquitos ele é tão grande, tão diversificado, ele é tão disseminado, né, nos países tropicais que existem muitos subgrupos, né? Aqui no Brasil predomina um subgrupo conhecido como Nisurrhynchus. E olha só como é que está escrita a palavra, ó, inicial maiúsculo, destacado, Nisurrhynchus. Gente, isso aqui, ó, que está em parênteses, é o subgênero. Ok? O subgênero é sempre escrito entre parênteses, imediatamente após o nome do gênero. Ok? Então você tem aqui o gênero da espécie, Anopheles. Você tem aqui o subgênero a qual essa espécie pertence, Nisurrhynchus. E esse último nome aqui é o epíteto, né? Que é o nome específico da espécie. Então, somando aqui essas três partes, a gente forma o trinômio, que é um nome técnico, tá? Para o subgênero do mosquito
Anopheles, tá? Olha que legal, galera. Anopheles, inicial maiúsculo, resto minúsculo. Subgênero entre parênteses, inicial maiúsculo, resto minúsculo. Epíteto, olha só que legal, da linge tudo minúsculo, beleza? Esses três pedaços, esses três fragmentos, né? Esses três fragmentos de nome juntos, eles formam o que a gente chama de nome técnico do subgênero. Então, para ficar fácil você lembrar, 3 nomes, ok? É um trinômio. 2 nomes é um binômio, tá? No caso, o binômio ele designa os seres que formam uma espécie, o taxon espécie. O trinômio designa seres que formam uma subespécie ou um subgênero. Se você visualizar 3 nomes, sendo a inicial do primeiro nome maiúsculo e o resto tudo minúsculo, você está diante de uma subespécie. Subespécies são chamadas de raças ou variedades, tá bom? Beleza. Se você visualizar 3 nomes, sendo o segundo nome escrito entre parênteses com a inicial maiúsculo, você está diante de um subgênero, tudo bem? Maravilha. Não se esqueçam disso, tá? Nessa aula de hoje você viu comigo lá que o criador do sistema de organização biológica que a gente usa até hoje foi Linneu, tá? Que em 1785 ele publicou um livro conhecido como Sistema Natural, que dá a base para a gente vamos fazer a nomenclatura científica de alguns táxons, para a gente organizar esses táxons em níveis. Esses níveis são conhecidos como categorias taxonômicas. Lembra do refilcofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo o reino e o domínio, que foi um novo nível de classificação que surgiu posteriormente, os que têm maior grau de biodiversidade. Espécie, menor grau de biodiversidade, tudo bem? Lembra lá daquela pirâmide de biodiversidade que eu coloquei para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, reveja a aula ou entre em contato comigo, tá? Logo eu volto com mais um vídeo dessa playlist sobre taxonomia. A gente ainda vai aprender a entender uma categoria, a entender uma árvore filogenética, né, um cladograma, e classificar os grupos dentro dos cladogramas. Um abraço e até breve. Tchau!